Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um seminário online da Mundo Geo. Eu queria pedir desculpa pelo um pequeno atraso aí que a gente teve, mas a gente estava resolvendo aqui umas questões técnicas de áudio e de vídeo para a gente ter o melhor seminário online possível aqui para vocês. Queria agradecer a todo mundo que já está online com a gente. A gente tem um grande número de participantes nesse seminário online. Ao palestrante, o Luiz Dalbello, que já está a postos com a sua apresentação, e também a Santiago Sintra, Geotecnologias, que está apoiando esse seminário online, que foi a primeira empresa, desde o começo, que apoiou essa iniciativa de realizar seminários online da Mundo Geo. Alguns lembretes, vocês vão poder interagir via chat, então não é preciso usar microfone, vocês vão ouvir o áudio do palestrante e na sua tela vai aparecer a apresentação. Então, qualquer comentário, sugestão, as perguntas também, vocês podem enviar pelo chat. O material apresentado, depois do webinar, a gente vai só confirmar com a Santiago Sintra quais telas vão estar disponíveis, mas ele vai estar no hot site do webinar para baixar em PDF. Depois a gente coloca no chat o link de onde vai estar. E esse webinar também está sendo gravado em vídeo, vai ser feito alguma edição, cortar o início e fim, mas alguns trechos dele também, trechos desse webinar vão estar disponíveis para vocês verem posteriormente. Bom, esse tema tem tido bastante interesse aí da comunidade. No Mundo Geo Connect aconteceu um seminário sobre aerofotogrametria, teve uma sessão sobre VANTs, que lotou a sala, e na feira também a própria Santiago Sintra apresentou um VANT na feira do Mundo Geo Connect. Então está todo mundo hoje em dia falando desses tais de VANTs, né, os veículos aéreos não tripulados. Eles podem ser usados para a área de segurança, para a área de monitoramento de obras, mas cada vez mais estão sendo usados na área de levantamentos, na área de mapeamento. Então esse vai ser o tema do webinar de hoje. O apresentador vai ser o Luiz Dalbello, que é engenheiro cartógrafo formado pela Unesp de Presidente Prudente, mestre em geodésia espacial, também pela Unesp, e gerente de vendas na Santiago Sintra Geotecnologias. Então agora eu vou passar a apresentação para o Luiz, e eu volto na sessão de perguntas e respostas logo após a apresentação. Luiz, agora é com você. Ok, Eduardo, obrigado pela apresentação. Inicialmente, gostaria de agradecer a todos presentes nesse webinar. Vou iniciar agora, então, a apresentação. O título, A Revolução dos Levantamentos Aéreos. Diferentes títulos poderão aparecer aí no futuro. Acho que os VANTs, eles estão cada vez mais em destaque no Brasil e no mundo, né? Então, são novas ferramentas que trazem aos profissionais da área de levantamentos um bom nicho de mercado em termos de serviços e produtos. Então, né, qual é a necessidade do levantamento aéreo, do levantamento orbital? É porque o homem, em sua visão, né, no levantamento terrestre, ele fica limitado à sua visão, ou à visão que os equipamentos topográficos permitem a ele realizar, então uma área de levantamento muito menor. E o levantamento aéreo, seja ele por VANT ou pela fotogrametria convencional, é algo que permite levantar áreas muito maiores. Tá? Então, o que nós temos hoje disponível, né? Esse levantamento convencional, né, por estações totais, GPS, em que o homem realiza em campo. Temos também o levantamentos realizados através de sensores orbitais, né, satélites hoje com alta resolução, até meio metro de resolução ou melhor.
E a fotogrametria de forma convencional, utilizando aviões, né? Cada um tem o seu nicho de mercado, cada um, um complementa o outro. A discussão em que os sensores orbitais extinguiriam a fotogrametria até hoje é assunto, mas até hoje a fotogrametria convencional ela está presente nos trabalhos. Então, um complementa o outro. E o VANT, ele vem apenas a ser mais uma ferramenta e não algo que tenta substituir a fotogrametria ou o levantamento LIDAR aéreo. Então, o levantamento orbital, ele tem suas vantagens, suas desvantagens. Você pode ter o levantamento de uma grande área, até em termos continentais. No entanto, você tem algumas limitações de tempo, algumas limitações relacionadas a clima, a revisita dos satélites, né, e tudo mais. O levanto aéreo também tem suas características, recobre também uma grande área, com uma melhor flexibilidade e no entanto, você também necessita de uma logística, aeroporto, avião, piloto e tudo mais. O VANT, apesar de recobrir uma área muito menor, ele lhe permite uma maior flexibilidade, né? Apenas uma pessoa, em condições de clima razoavelmente favoráveis, você pode realizar um levantamento de pequenas áreas sem problema nenhum. Então, na fotogrametria, né, eu sei que todos os participantes devem ter já uma noção. No entanto, o princípio é sempre a tomada de imagens com sobreposição lateral e no sentido da faixa. Essa sobreposição vem a prover os requisitos para a formação do modelo estereoscópio, né, do modelo 3D a partir da junção das imagens. Assim como na fotogrametria convencional, ou fotogrametria que a gente conhece, é necessário para o VANT também conhecer a posição do centro da câmera e os parâmetros de orientação, né? É um dos requisitos, caso você não queira utilizar pontos de apoio, é um requisito para fazer a formação do bloco fotogramétrico, né? Mais especificamente falando, nós vamos aqui nessa apresentação falar de um equipamento em específico, um VANT do fabricante SenseFly. Esse fabricante ele vem de um grupo de pesquisadores de uma universidade suíça. Ele é uma empresa incorporada, uma empresa formada em 2009. Essa empresa já, nos seus primeiros anos de vida, recebeu vários prêmios de inovação tecnológica com o produto por eles construído, né? E eles possuem algumas centenas de equipamentos já vendidos de 2009 para cá em diferentes países, para diferentes aplicações. Todo o piloto automático, o airframe, o software, todo o projeto foi desenvolvido por eles na Suíça. O equipamento, o que um VANT necessita, né? Como o próprio nome diz, o veículo aéreo não tripulado necessita para voar autonomamente, sem a necessidade de um piloto, até mesmo em terra, né? Você pode realizar planos de voos de forma automática. O que ele necessita? GPS para lhe dar a posição, tanto para o posicionamento das imagens, quanto para o seu próprio posicionamento. A bateria, ele possui uma câmera digital integrada Canon, uma câmera dessas que vocês utilizam no dia a dia para tirar foto em aniversário de criança, tá? Mas, no entanto, é uma câmera adaptada, uma câmera com conector, que dentro dessa estrutura, ela se conecta aos sensores internos. Aqui nós também temos GPS, temos o sistema inercial, temos tubo pitot, que nos dá a pressão relativa absoluta para fazer o cálculo de altitude. Os ailerons, o equipamento ele tem envergadura de 80 centímetros,
por 50 centímetros de comprimento, um motor de alta rotação, um motor elétrico que é alimentado por essa bateria. Tá? Associado ao equipamento, na estação de controle em terra, o que nós temos? Nós temos um software, esse software chama-se Emotion, onde nesse software é possível realizar toda a configuração de voo. No entanto, uma vez realizada a configuração de voo e feito o upload do equipamento, isso é feito em tempo real, antes ou até mesmo após o lançamento do equipamento, é um software para visualização e acompanhamento do voo. Esse Vant, o Swinglet, ele vai acompanhar, ele vai realizar todo o voo de forma automática, desde o pouso, desde a decolagem, passando pelo voo, tomando as fotos até o pouso. Aqui nós temos um vídeo que ilustra a operação desse equipamento. Eu vou abrir o vídeo, no entanto, como nós temos uma grande quantidade de pessoas logadas, eu vou deixar ele num tamanho menor para não carregar muito a tela e não prejudicar a exibição, a transmissão do vídeo. Aqui está sem áudio, mas nós temos uma legenda, eu vou tentar explicar a operação. A ideia é que seja um produto, um equipamento de fácil operação, né, leve, portátil. Ele é feito de polipropileno expandido, de alta densidade, né, ou mais comumente conhecido como o famoso isopor. O equipamento ele pesa apenas meio quilo, isso lhe dá condições até mesmo de segurança no voo, equipamento bastante leve. Então, uma vez que o equipamento ele é iniciado, basta 3 movimentos para frente e para trás, o motor é iniciado, simplesmente lança-se o equipamento. E conectado ao equipamento, o computador, através desse rádio que vocês visualizaram, ele pode fazer a visualização da trajetória e de todas as condições de vento, condições de velocidade do equipamento, nível de bateria, quantas fotos já foram tomadas. Bom, então o equipamento ele tem uma autonomia de até 30 minutos de voo, na pede de que você realize um voo e retorne ele ao solo e faça um novo lançamento e faça um voo logo ao lado do que foi planejado anteriormente. Bom, com isso, outros 2 vídeos aqui ilustram muito bem o tipo de produto final obtido com o Swinglet. Então, ele em operação faria algo desse tipo, percorrendo waypoints, né, que são pontos no final de cada faixa, de forma automática, recobrindo a área de interesse. A sobreposição nos 2 sentidos, tanto no sentido da faixa quanto no sentido lateral, ela é calculada de forma automática e o software realiza esse controle.
A partir dos dados de levantamento, é possível gerar, então, ortomosaicos. A partir dos ortomosaicos, o software também, e dos dados do voo, o software também gera modelos digitais de elevação do terreno, onde podemos extrair várias informações, como curvas de nível, volumes. É lógico que o DTM aqui é um DTM não com uma acurácia topográfica, né, como se fosse levantado com RTK, um DTM dentro dos padrões de acurácia capazes de serem obtidos com esse tipo de levantamento. Uma segunda aplicação, aqui no caso de uma mineração, um projeto que foram capturadas 85 imagens, um plano de voo de 24 minutos, foi utilizado um software comercial chamado Global Mapper para gerar contornos e extração de alguns perfis. Então, vejam que é possível ter o ortomosaico, também aqui nesse caso um modelo tridimensional. A partir do modelo tridimensional, pode-se extrair as informações desejadas. Bem, quanto que cada imagem vai recobrir de área num voo? O equipamento ele tem a capacidade de voar aí próximo de 50 a 100 metros, né, inicialmente, o mais comum é 100 metros, e você tem imagens, essa tabela aqui resume o tamanho dessas imagens, né, a 100 metros tem uma imagem de 123 metros de largura por 92 de altura, né, ou seja, comprimento, ela recobre então uma área de 0,011 km², e gera uma resolução de 3,1 centímetros por pixel. Podemos chegar até 1.800, 1.000 metros de altitude, onde uma única imagem poderia recobrir até 1,1 km², com uma resolução de aproximadamente 30,8 centímetros. A capacidade, então, de cobertura em um único voo do equipamento, aqui 3 exemplos de altitudes diferentes, nós temos a 140 metros, 5 centímetros de resolução espacial e uma cobertura de até 1,5 km². A 280 metros, 10 centímetros com cobertura de até 4 km em um único voo, e a 840 metros de altitude, 30 centímetros de resolução, podendo chegar até 10 km² de cobertura com essas imagens. Então, depois de realizado o voo, é feito o download das imagens da câmera, né? Ela tem um cartão SD onde é armazenado as imagens. Pode-se realizar uma inspeção direta para verificar nuvens, verificar alguma possível falha nessas imagens. E você então passa essas imagens junto com o arquivo de log que é registrado no computador, ou seja, o arquivo onde nós temos coordenadas GPS e os parâmetros de rotação, as informações de rotações determinadas pelo sensor de movimento, né, pelo IMU pelo sistema inercial embarcado. O software utilizado é um software chamado PostFlight. Esse software é capaz de realizar o geotagging das imagens, um aplicativo que é instalado no computador, e esse aplicativo pode enviar as imagens para um serviço de processamento online, ou, atualmente, mais recentemente foi lançado, esse mesmo serviço onde o usuário pode instalar o software, o motor de processamento do software no próprio computador. Eu vou mostrar as opções de processamento mais adiante. Bom,
o que esse software gera? Ele vai gerar, então, ortomosaicos, nuvem de pontos extraída desse bloco, DTM, arquivos que compatibilizam os dados para serem importados em outros softwares e aplicativos a partir de onde o usuário vai extrair informações de interesse, né? Então, aquele que está interessado em obter um DTM, calcular um volume aproximado de uma determinada área, ele pode utilizar um software que trabalha com dados de nuvem de pontos. Aquele que tem interesse simplesmente fazer uma avaliação espacial pode utilizar um ERDAS, pode utilizar um ArcGIS. Tá? Então, a partir daí, diferentes softwares podem ser empregados. Essa aqui é a interface do software de processamento, né? Não vou mostrar aqui em detalhes, mas é muito simples, um botão que nos leva a o primeiro botão em vermelho, esse botãozinho em vermelho, nos leva a realizar o geotagging das imagens. O segundo botão, basicamente, se faz a seleção das imagens e também a seleção dos arquivos de log, e a partir dali os dados, as imagens são enviadas para o software de processamento, que realiza todo o processo de forma automática. Tá? É possível também a utilização de pontos de controle, pontos de apoio, para amarrar o bloco e dar um posicionamento absoluto e melhorar também a acurácia desse bloco, do bloco gerado. Essa aqui seria a interface, uma segunda interface onde a gente já tem aqui os dados da posição de cada imagem gerada sobre uma foto aqui, sobre uma imagem que é do Nokia Maps, né? O software ele carrega essa imagem de fundo para você ter uma ideia de localização. Você configura alguns parâmetros de processamento, poucos parâmetros, a resolução do DTM. O software tenta, numa resolução máxima de DTM, ele tenta gerar um ponto, praticamente um ponto com coordenadas XYZ a cada pixel. E você também pode escolher a resolução. A partir daí é só clicar o Start e o software vai realizar todo o processamento e te devolver uma série de informações. Que tipos de serviços nós temos desse mesmo software? Tá? Tem os dois primeiros nessa tabela, o Post-Flight Serviço 2D e o Post-Flight Serviço 3D, eles são serviços de processamento online. O mais simples deles, que é o 2D, vai gerar apenas dados, apenas o seguinte dado, um ortomosaico, ou seja, você terá ortomosaico onde você tem informações de planimetria. No segundo serviço, que é um serviço completo, serviço também online, onde você envia os dados via internet, nós temos, então, além do ortomosaico, o OrtoDTM, o DTM em formato de uma lista de coordenadas ou o próprio modelo já triangulado, e também arquivos de dados que compatibilizam esses resultados com diferentes softwares de fotogrametria, né, existentes no mercado. O Post-Flight Terra 3D é a versão que engloba, que leva todas as funcionalidades anteriores do serviço 3D, no entanto, com processamento local, ou seja, o software é instalado na sua máquina, no seu desktop, para que você faça o processamento e gere todos esses resultados aqui relacionados. Então, algumas aplicações. Nós temos aplicações diversas. Hoje ainda não se tem uma relação completa de todas as possíveis aplicações, né? São diversas. Então, nós temos aplicação na mineração, medições remotas, né, o que permite você obter DTMs aproximados sem... Hoje, a questão de segurança em mineração ela é muito importante, às vezes locais inacessíveis que devem ter mapeamentos, deve ter um certo mapeamento, ou a determinação de drenagens, ou a determinação até mesmo de volumes aproximados, podem ser realizados com equipamento. É um método rápido, né, fácil de se obter essa medição. Na área de florestal, hoje, uma grande aplicação para o equipamento que se vislumbra é a aplicação florestal em termos de levantamento de áreas de eucalipto,
reservas, reservas legais, reservas ambientais, acompanhamento de desmatamento, etc. Levantamento costeiro, veja quantidade de informação que nós temos numa imagem como essa, onde até mesmo podemos visualizar ali o fundo, né, a parte submersa. Então, acompanhamento de erosões, inspeções de águas rasas. Algo bastante interessante e que as construtoras, em várias obras, é utilizado, em geral, fotos mensais de obras, acompanhamento de obras, né? Em determinadas obras é requerida o levantamento aéreo, nem que não seja, muitas vezes até não mesmo métrico, mas a informação visual do global da obra traz informações muito importantes para o gestor da obra, né? Então é um grande mercado, é uma grande oportunidade de trabalho e é uma grande oportunidade para os lances, levantamentos de pequenas áreas e com grande potencial de serviços. Outros projetos de levantamento diversos, né? Estradas, pátios, entre outros. Na agricultura, levantamentos de culturas, verificação de produção, verificação de ervas daninhas. O sistema ele também é capaz de utilizar uma câmera com o que seria um infravermelho próximo, né? Uma adaptação feita no sensor na banda do vermelho da câmera, também uma câmera dessas normais, no entanto com um filtro que permite gerar algo próximo ao infravermelho próximo. Serviços de emergência humanitários, né? Por exemplo, levantamentos de assentamentos, monitoramentos de invasões, avaliação de desastres, inundações, danos causados por fogo, avaliação de dados de infraestrutura, serviços policiais, como, por exemplo, mapeamento de acidentes com veículos, grandes acidentes, né? Cenas de crimes. Aqui, nós podemos apenas ter que considerar que no Brasil existem algumas normas que limitam um pouco, dependendo da densidade populacional, a questão de mapeamentos dessas áreas, mas em outros países isso é uma aplicação viável. Então, vamos ter que acompanhar a legislação brasileira com relação a isso, para realizar esse tipo de aplicação. Convém essa mesma consideração aqui para essas aplicações recreativas e eventos, você tem o levantamento de um evento, o que ocorre no entorno durante esse evento, para um planejamento futuro, até para questões de segurança e questões de logística, né, desses eventos. É algo muito, muito interessante também. Bom, alguns testes realizados, né, não tenho testes, nós não temos aqui para todas as aplicações, mas alguns testes, um deles é um levantamento realizado numa área onde nós temos aqui uma pilha de minério, um pátio de estocagem de minério. Foi um voo realizado com 100 metros de altitude, uma resolução de 3 centímetros por pixel. Foram utilizados 11 pontos de apoio. Os pontos de apoio, logicamente, foram levantados por RTK, foi processado no sistema WGS84. E aqui nós temos, como avaliação, o que nós estávamos procurando? Verificar qual a acurácia obtida ao longo desse modelo. Aqui nós temos pontos que nós utilizamos como verificação, não foram considerados no processamento, mas foram sim considerados como avaliação. Então, montamos aqui as discrepâncias entre as coordenadas calculadas com o RTK e as obtidas ao clicar nesses pontos no ortomosaico. Então, nós temos discrepâncias aí ao longo do modelo, esses pontos eles estavam distribuídos ao longo do modelo, do bloco. Nós temos aqui discrepâncias que variam entre 5, 10 até
40, 45 centímetros, né, em planimetria e altimetria. Apesar de a gente não ter uma homogeneidade e um padrão, a variação ela, entre 10 e 45 centímetros ela é alta, mas um produto que, para um equipamento que possui uma câmera simples, sem parâmetros de calibração, uma câmera, um sistema muito simples, muito fácil de operar, é um resultado fantástico em termos de acurácia no levantamento fotogramétrico. Aqui é uma imagem do DTM gerado, você pode ter esse DTM com o mosaico sobre a tela, sobre o DTM. Vejam que a qualidade do modelo é muito interessante. Bom, como eu disse, nós temos também um produto aí próximo capaz de, com a câmera infravermelho, com a câmera que tem adaptação para gerar essa imagem infravermelho. Como se sabe, é possível gerar, então, o NDVI ou algo próximo ao NDVI, né? Nós estamos falando aqui não de realmente um infravermelho propriamente dito, né? Mas o infravermelho próximo nos permite gerar, então, o ENDVI, né? Muito próximo do NDVI, que aqui nós temos uma área teste, onde, a partir do ENDVI, é possível realizar, então, aqui um produto de NDVI, aqui uma classificação já em camadas, né, em faixas foi realizada uma coloração, onde já é possível perceber que em diferentes talhões dessa área rural, nós temos diferentes colorações que indicam diferentes quantidades de massa vegetal, o que depois, com essa informação, é possível você classificar isso em termos de toneladas por hectare. É uma aplicação muito interessante para se fazer, então, aqui nesse slide já com uma tabela de estimativa de produção por talhão. Vejam que interessante essa aplicação. É uma informação muito importante hoje na área para diferentes culturas, né? Aqui já essa informação agrupada por classes, qual seria a produção dentro dessa propriedade. Você pode também detalhar melhor a produção dentro de um talhão, diferentes regiões da imagem, alguns pontos com falhas. Você pode, então, ter um detalhamento da produção dentro de um talhão. Aqui só de forma gráfica essa informação. Tá? E um outro produto muito interessante também é a capacidade de, a partir dessas imagens, realizar a detecção de falhas de plantio. Isso é muito importante no gerenciamento de um plantio ou da evolução de um plantio. Então, associando as linhas de plantio ao modelo, alguns softwares são capazes de extrair, então, esse é um fluxo, né, utilizando, por exemplo, o software Erdas, onde nós podemos extrair uma informação em termos de quilômetros não plantados. Isso de forma automática, gerando, então, aqui mais um exemplo, mais uma imagem. A parte em vermelho, apresentada aqui nessa tela, mostra uma falha no plantio, ou diferentes falhas em diferentes locais dessa área. E você pode, então, estimar um percentual de falha total desse talhão. Uma informação muito importante também. Pois, dependendo do índice de falha, o produtor pode decidir por realizar um replantio dessa área. Né? Então, uma aplicação muito, muito interessante. Pessoal, em termos da apresentação, era isso que eu tinha para mostrar. Mais uma vez, gostaria de agradecer a todos pela presença no nosso webinar. Agradecer também ao Mundo Gel pelo auxílio, pela infraestrutura provida para a gente realizar esse webinar. Né? Aqui está o meu contato, tem o meu e-mail, o e-mail da empresa, que vocês podem enviar dúvidas. Nós vamos ter agora uma sessão de dúvidas, mas tem algumas informações.
Eu vou tentar aqui mostrar um pouco da interface, não sei se a transmissão vai permitir, devido à quantidade de pessoas logadas, um pouco da interface do software de operação, rodando aqui com um simulador. Eu conectei esse simulador, que emula o Vant em operação, e aqui nós temos, então, como facilmente gerar, a partir de uma área que nós podemos selecionar, em cima de uma imagem aqui do sistema da Microsoft de imagens, facilmente, apenas informando a resolução desejada. Por exemplo, vamos realizar um planejamento de voo aqui com 5 centímetros de resolução, uma sobreposição lateral em termos de 60%. Feito o mapeamento muito fácil, só informar a resolução, o próprio software já calcula a altitude de voo, a quantidade de faixas, o número de waypoints necessários, o tempo de voo, estimativa do tempo da bateria. E agora, bastaria, então, solicitar ao equipamento que realizasse, então, esse plano de voo, com apenas um clique de botão. Aqui nós teríamos todas as informações em termos de orientação, de posição, de atitude, de nível de bateria, velocidade do equipamento, tudo isso em tempo real. Essa aqui seria a tela de operação, então, a tela de configuração. É um software bastante fácil e intuitivo, e a operação do equipamento também é bastante fácil e intuitiva. Ele tem a capacidade de entrar nesse plano de voo, iniciar a tomada de fotos no início da primeira faixa e finalizar aqui essa tomada de fotos no final da faixa, no ponto 5, por exemplo, desse plano de voo. Tá? Bom, acho que é isso. Mais uma vez, obrigado. Passo então a palavra aqui ao Eduardo. Valeu, Luiz. Deu para ver, ficou bem boa aí a demonstração. A gente estava também meio preocupado com o vídeo, né? Mas o vídeo funcionou normalmente também, então eu acho que foi uma ótima apresentação mesmo. E queria só comentar que a gente está muito próximo de bater o nosso recorde histórico de participantes num seminário online. O recorde anterior era de 890 participantes, e se somar todo mundo que ainda está online agora, com algumas pessoas que já saíram, eu acho que a gente, daqui a pouco a gente vai ter os números finais do seminário online, mas eu acho que a gente vai bater essa marca aí. O que dá para ver, como esse assunto aí tem gerado bastante interesse no setor de geotecnologia. Tem várias perguntas aqui, várias mensagens também de apoio aqui, parabenizando pela escolha do tema. Então, queria agradecer a todo mundo que já mandou aí mensagens elogiando o seminário online e o tema, e algumas questões aqui que a gente selecionou para fazer via áudio. Então, a gente teria, eu acho que uns 10 minutinhos, dá para a gente fazer algumas perguntas. Perfeito, vamos tentar respondê-las então. Vamos lá. O Leonardo Coelho pergunta qual o tipo de produto que essa tecnologia vem gerando. Somente para ortofotos pancromáticas, ou os Vants são capazes de realizar levantamentos topográficos também? E se existe algum sensor de perfilamento a laser que possa ser embarcado em um Vant para levantamentos, mesmo que seja de menor precisão? Entendi. Olha, o equipamento, vou falar primeiro aqui do laser, né? Ele tem um peso de meio quilo e tudo é calculado para estar dentro desse meio quilo, câmera, bateria e tudo mais. Né? Equipamentos a laser, de perfilamento a laser, são bastante pesados, né, e grandes, e até hoje não, assim, da SenseFly não tem um equipamento que tenha capacidade de carregar um laser scanner. Então, hoje o que nós temos é a câmera RGB e a câmera com filtro na banda do vermelho. Um filtro que gera um produto
próximo ao infravermelho próximo, né? Então, hoje, o que é possível gerar? Então, o software de processamento ele gera um ortomosaico e gera também um ortodTM, ou um DTM, em lista de coordenadas 3D. Então, a partir desse ortomosaico e do DTM, é possível, sim, extrair perfis, extrair curvas de nível, extrair até mesmo volumes, né? O que nós temos só que levar em consideração é que a precisão, como vocês viram, pontual de cada ponto do modelo, ela pode variar em um voo de 100 metros, por exemplo, ela variou de 10 a 50 centímetros. É lógico que se tudo estiver errando para o mesmo lado, por exemplo, um cálculo de volume, você pode chegar até cálculos de volumes até relativamente interessantes, com acurácia até interessante. No entanto, não podemos afirmar que para qualquer situação, a fotogrametria ela depende muito de sombra nas imagens, de como que é a topografia, se tem desníveis bruscos, né? Que em determinadas regiões do modelo você pode ter uma menor precisão. Então, hoje, dependendo da altitude de voo, é difícil você dizer, olha, isso serve para cálculo de volume com precisão de tanto, nesse cálculo de volume, ou curvas de nível que podem servir para informação do projeto de drenagem para um projeto em específico. Então, é possível ter um levantamento, no entanto, tem que se levar em consideração a acurácia desse levantamento. E, por exemplo, como vocês viram, para uma altitude de voo de 100 metros, que é a mais baixa possível, você tem ali acurácias abaixo de meio metro, vamos dizer assim, né? Tanto vertical quanto horizontal. Okay. Que já é suficiente para muitas aplicações, no entanto, algumas não pode ser atendido, pode ser... Algumas, por exemplo, locação de obras, projetos, essas coisas você tem que ter uma acurácia maior. Mas já atende uma grande gama de aplicações. Eu acho que, só queria comentar que essa é uma tecnologia nova, né, Luiz, que tem um custo relativamente baixo. Então, é bom ficar claro que não é qualquer pessoa que vai sair também, vai sair fazendo mapeamento para qualquer tipo de aplicação. É bom procurar sempre um especialista, né, alguém que possa informar, né, que para alguma aplicação de altíssima precisão você talvez não possa usar. Até mesmo no mundo gel, um dos temas de discussão que foi abordado foi isso. É possível ou não, quais aplicações podem ser, os próprios fabricantes, todos trabalhando em cima de testes para avaliar essa mais, por exemplo, é um dado extraoficial, mas algo que nós conseguimos calcular um volume daquelas pilhas ali que foi mostrado, lógico, uma pilha regular, uma pilha que tem um formato bastante fácil de ser determinado, né? Foi uma situação. Comparando a um levantamento topográfico, tivemos algo em torno de 10% de diferença do volume. Lógico, isso é uma pilha de condições perfeitas, ou não tem muita irregularidade e tudo mais. Então, é algo ainda que está sendo avaliado, mas a gama de aplicações, já com o que se tem, é muito, muito interessante. É isso aí. Tem uma pergunta aqui mais em função operacional mesmo. A Sheila da Silva Souza pergunta qual a média de duração da bateria. E eu gostaria de complementar se ele tem alguma questão de alcance, porque pelo que eu vi, você coloca ali as coordenadas, faz a missão e ele volta sozinho. E ele não tem problema de alcance do controle remoto, né? Ele não tem problema de voar muito longe e perder sinal, né? A autonomia dele é de meia hora, tá? E o raio de alcance dele, para você manter um padrão de segurança, até de volta dele em qualquer caso de emergência, de até 1 quilômetro de raio. Tá? É possível ir além de 1 quilômetro? É possível. No entanto, ele, como vocês viram, ele utiliza um rádio na faixa de 2.4 GHz. Se você tiver uma visada direta do ponto onde você está com o computador operando, para o Vant,
o link pode ir até 1,5 km. Tá? No entanto, você a 1,5 km, dependendo das condições de vento, se ele pegar um vento contra, se ele, a volta desse equipamento, se ele pegar um vento contra a trajetória dele, ele pode acabar a bateria antes de chegar ao ponto final. Mas por que esse 1 km? Ele tem internamente a capacidade de, olha, eu estou a 600 metros do ponto de pouso e a bateria chegou num nível X que é o fundamental, o suficiente para voltar. Então ele tem a capacidade de automaticamente detectar isso e voltar e pousar automaticamente. Ele também tem a capacidade de detectar ventos em diferentes, a velocidade do vento, e caso ele veja que tem um vento mais forte do que ele pode operar, ele então retorna automaticamente e pousa para que não venha a cair. Né? Então ele tem essa inteligência, assim como a inteligência de realizar o voo, realizar as faixas, ele também tem uma inteligência, chega até no nível do fabricante diz, uma inteligência artificial, que permite ele fazer essas determinações automáticas de segurança. Volta, não volta, qualquer erro ele te avisa e qualquer problema de bateria ele avisa e volta automaticamente. Ok. Linkada nessa pergunta tem uma questão aqui de Valtudes Medeiros. Se é possível mudar a trajetória do Vant durante o voo. Não ele mudar, mas você enviar um comando e mudar, por exemplo, um waypoint durante o voo. Perfeitamente. Eu vou até abrir o software aqui novamente. É possível ver? Ainda não, que eu passei a apresentação para cá. Agora eu acho que vai aparecer. Apareceu? Já apareceu. Tá. Olha só, ele está indo aqui para o ponto 3, né? A partir do momento que eu mudo o ponto 3, ele automaticamente altera a trajetória de voo. Isso eu posso até, inclusive, se eu lancei ele desse ponto aqui, que é o meu home waypoint, eu posso até querer pousar ele num ponto diferente, se eu verificar que isso é melhor, um ponto diferente de pouso, eu direciono ele para esse ponto, tiro a configuração dele que é para ir para o próximo, quando chegar nesse ponto, ele fica rodando em torno desse ponto, em um movimento circular. Se eu quiser solicitar para que ele pouse aqui, ele realiza o pouso nessa posição. É totalmente, você tem todo o controle aqui em tela. Ok. O Leonardo Monteiro faz uma pergunta aqui, eu acho que já foi explicado, mas ele pergunta se o Vant é operado por controle remoto ou por piloto automático. Ele é controlado, basicamente, a forma mais usual, por esse piloto automático, né? Essa informação de voo, assim que você altera qualquer coisa no voo, no planejamento, ele transmite isso em tempo real para o equipamento, que segue isso automaticamente. Agora, existe também, acompanhando o equipamento, vem um controle desses do tipo de aeromodelismo, que é possível realizar o controle manual. No entanto, o controle manual ele requer um treinamento específico. Você tem que ter habilidade de realizar esse controle manual, porque você tem que visualizar o movimento dele, vento e tudo mais, e corrigir isso manualmente. Né? É possível, sim. É possível controlá-lo, no entanto, requer um treinamento de aeromodelismo. Eu acho que isso tem a ver com a pergunta do Emanuel Velosa Fernandes, se devido à leveza dos Vantes em relação aos ventos, se não há muitas distorções nas altitudes em relação ao eixo do Vant. Dentro da altitude de voo, por exemplo, se devido a vento, eu acho que você até comentou que se o vento for muito forte, ele tem uma inteligência artificial que ele aborta a missão, mas ele pergunta se não tem muita distorção em relação à mudança de altitude. Ele, em relação à altitude, o GPS sempre tem uma degradação maior em relação à altitude. O GPS que está nele não é o GPS que faz um posicionamento autônomo, né? Ou seja, precisão absoluta em torno de 5 a 10 metros, né? No entanto, e no vertical, isso que se obtém, né, 10, 12 metros
num posicionamento utilizando só o código, o que é o caso, né? No entanto, imagine o seguinte, como todo erro, o erro no momento ali, vamos assumir que você tem condições atmosféricas para aquela região aproximadamente, esse erro em geral ele ocorre tudo numa mesma direção. Varia a altitude em torno de 1, 2, 1,5 metro, 2 metros e pouco, ele tem essa variação do voo sim. Mas ele também usa o seu movimento para tentar voar da forma mais suave possível e não gerar tanta diferença de altitude, né? Mas isso o software dele interpreta muito bem e corrige e ajusta isso. Ele utiliza um ajustamento de forma um pouco os parâmetros mais relaxados, né? E você tem como ajustar isso sem problema nenhum. Ok. Tem uma pergunta aqui do Fábio de Oliveira Neves e outra do Leandro Santos, que eu acho que a gente pode agrupar numa pergunta só. O Fábio pergunta se o ortomosaico é gerado automaticamente pelo software, e o Leandro pergunta se o software acompanha o SenseFly. No caso da aquisição do Vant, já acompanha o software. Isso. Na aquisição dele, o software de operação é incluso, e o software, aqueles 3 métodos, aqueles 3 serviços, têm diferentes valores, diferentes. Você pode optar por um deles e adquirir uma daquelas opções. Tá? A primeira pergunta é se é gerado automaticamente, né? Sim, ele gera automaticamente, não tem ali nem a necessidade de intervenção do operador. Simplesmente selecionar o conjunto de fotos que se quer utilizar no ortomosaico, ele gera automaticamente. Ok. O Leonardo Coelho pergunta aqui se o Vant pode ser uma opção de baixo custo para levantamentos topográficos de pequenas extensões de terras e menor necessidade de precisão altimétrica. Olha, então, quando a gente fala em levantamentos topográficos, então tem que realmente assim, vamos fazer uma distinção realmente em termos de acurácia. É possível fazer um levantamento, como eu mostrei ali, tem um DTM, é possível. Só peço atenção para a questão realmente, como ele mesmo comenta, em termos, olha, vamos fazer topografia, mas que nível, né? Que nível de acurácia? Tem sim um levantamento, mas, vamos dizer, dentro da acurácia da fotogrametria, né? Diria mais um mapeamento de forma geral do que um levantamento detalhado, né? Um levantamento com acurácia topográfica. Tem que se levar em consideração a precisão, mas sim, é possível você ter o DTM, você tem informação planimétrica e tem informação altimétrica dentro de um nível de acurácia. Ok. Luiz, a gente está passando um pouquinho do meio-dia, mas acho que valia a pena a gente continuar, porque o tema, a gente viu aí, teve muita procura, muito interesse. Então, eu queria fazer uma última pergunta sobre mercado de... Você falou sobre várias aplicações dos Vants, sobre o mercado de trabalho para quem tem interesse em alguém que tem uma empresa e quer adquirir um Vant, ou algum profissional que quer trabalhar com isso. O que as pessoas devem buscar, por exemplo, tem que buscar entender um pouco mais de fotogrametria, tem que entender também do posicionamento com o que ele faz com o GPS. Então, que sugestões você daria para quem está pensando em entrar nessa área, ou para quem já entrou e quer se especializar, ou quer aumentar a sua área de atuação? Olha, é uma ferramenta, né? Eu acho que para empresas de levantamento, até autônomos, é uma ferramenta que pode vir a complementar aí levantamentos com estações total, com RTK, uma ferramenta a mais, por exemplo, num georreferenciamento, não para realizar georreferenciamento, mas como ter um pano de fundo para avaliar, de repente, demandas de terra, né? Formação visual, até, às vezes a medição nem é necessária apenas uma medição, uma informação visual para avaliar algumas questões. O mercado ele é grande em várias aplicações, acredito que em mineração,
acompanhamento de obras, área florestal e agricultura seja um dos melhores mercados, né? O equipamento, lógico que é bom ter um pouco de conhecimento da aerofotogrametria, é bom ter um pouco de conhecimento sobre levantamento, mas, como vocês mesmos viram, atualmente os fabricantes cada vez mais tentam deixar tudo da forma mais automática possível, para que até mesmo pessoas com um menor nível de conhecimento possam utilizar. Não tenho dúvida que o equipamento vai ser utilizado por cartógrafos, por agrimensores, por especialistas da área ambiental, por geólogos, por agrônomos. Isso, sem dúvida, será utilizado por diferentes profissionais. Tá? Então, eu acho que, lógico que talvez a pessoa, um agrônomo, por exemplo, ele tenha que ter o respaldo de alguém que conheça um pouco, mas uma vez que ele estabeleceu a metodologia de trabalho, o treinamento do equipamento e do software é algo que não vai levar mais do que 1 dia, 2 dias, e é de fácil uso, muito fácil uso. Né? Acho que então, não sei se responde um pouco a pergunta, Eduardo. Responde sim, Luiz. Eu acho que era Eduardo? isso. Não, era isso mesmo que eu tinha perguntado bom, dá para ver que como ele tem ali uma inteligência artificial, é muito simples de operar. Realmente pode ser usado por qualquer pessoa, mas dependendo da aplicação, realmente é necessário um especialista na área, né, para chegar a acurácias maiores. Né? Isso. Bom, eu queria... Ou avaliar o dado, né, avaliar a informação obtida. Também depois para análise do que saiu, né, do resultado final. Bom, eu queria só agradecer a todo mundo que a gente bateu o recorde de participantes nesse seminário online. A gente está aí com a gente teve mais de 900 participantes. Então, obrigado a todo mundo que está online com a gente, quem convidou também seus colegas, seus amigos para participar desse seminário online. E parabenizar aí a Santiago Sintra Geotecnologias pela escolha do tema e na pessoa aí do Luiz Albelo pela apresentação, que sem o tema de interesse e o palestrante qualificado, a gente não chegaria nesse número. Né? Também agradeço a todos, Eduardo. Muito obrigado. Valeu, Luiz. Bom, queria agradecer mais uma vez a todo mundo que está online com a gente. A Santiago Sintra Geotecnologias por apoiar essa iniciativa de seminários online. O Luiz, pela excelente palestra que apresentou. E alguns lembretes, as perguntas, claro que teve centenas de perguntas, não é possível a gente fazer todas, então as que não puderam ser respondidas vão ser respondidas depois por e-mail pelo pessoal da Santiago Sintra. Os certificados vão ser enviados na terça-feira, até terça-feira, por e-mail. Se alguém não receber, é só entrar em contato, ou se alguém não recebeu algum e-mail, algum certificado anterior, entra em contato com a gente pelo mundogel@mundogel.com. É sempre bom dar uma olhadinha na caixa de anti-spam, porque às vezes a gente manda o certificado e acaba ficando por lá. Né? Queria pedir a ajuda de vocês para, logo depois de sair do seminário online, vai ser aberto um formulário no qual vocês podem avaliar a ferramenta do seminário online, também o conteúdo apresentado e sugerir temas para próximos seminários online. Bom, a gente tem aí vários seminários online programados para as próximas semanas. Dia 25, se eu não me engano, vai ter um sobre a tecnologia Faro de laser scanner, também da Santiago Sintra Geotecnologias. Eu convido a todos a acessar a nossa página de webinars, mundogel.com/webinars, onde lá vocês encontram sempre a agenda dos próximos seminários online e também todos os materiais apresentados nos seminários anteriores. É só entrar na página de cada webinar, clicar em arquivos, vocês podem baixar PDF e muitas vezes o vídeo também está disponível. Os materiais desse webinar vão estar disponíveis
nesse hot site. A gente vai só falar com o pessoal da Santiago e Sintra para ver que trechos do PDF e do vídeo vão estar disponíveis, mas a gente, até o início da próxima semana, vai estar disponível lá. Bom, mais uma vez, obrigado a todos. Desejo a todo mundo um bom fim de semana e a gente se vê nos próximos seminários online da Mundo Gel.